Você sempre quis automatizar suas tarefas pessoais e da sua empresa, mas acha muito difícil ou caro ter uma ferramenta para isso. Pois hoje eu vou te mostrar como é simples reduzir suas tarefas manuais e seu tempo de trabalho. Olá, eu sou Douglas, especializado em mapeamento de processos, e hoje eu vou te ensinar tudo sobre as automações do Pipefy. Quais são os gatilhos das automações, quais são as tarefas que você pode automatizar, novas automações que acabaram de sair do forno, outros tipos de automações escondidas no Pipefy, ferramentas de automação externa para conectar o seu Pipefy com outros aplicativos, e no fim eu vou te explicar sobre os limites de automações no plano gratuito e no plano pago do Pipefy. Então já compartilhe essa aula com aquele colega que até hoje faz tudo manualmente na empresa dele. Para começarmos a falar sobre automações, a gente precisa primeiro entender um conceito de card pai, card filho. Isso porque, dentro dos tipos de campos que temos no Pipefy, um desses tipos é o campo de conexão de pipe, onde você pode conectar um pipe com ele mesmo ou um pipe com outro pipe, mas na verdade a gente vai estar conectando cards, então é um card com outro card no mesmo pipe ou um card com outro card em outro pipe. Se você está um pouco perdido nisso daqui, é porque não deve ter assistido a aula número 7, onde falamos sobre todos os tipos de campo do formulário inicial. A playlist com essa e todas as outras aulas está aqui na descrição, e se você perdeu essa aula é porque não é inscrito aqui no canal ainda com as notificações ativadas. Então se inscreva e seja bem-vindo ao canal. Mas basicamente, quando a gente estabelece uma conexão entre dois cards, aquele que tem o campo da conexão é o card pai, e aquele que foi conectado é o card filho. E isso importa nas automações porque a gente vai ter automações ali, tanto gatilhos quanto reações, que vão funcionar também com o card pai e que vão funcionar com o card filho. Para acessarmos o menu de automações, a gente clica aqui em automatizar dentro do seu pipe. Vocês podem ver que eu já tenho uma automação aqui. A gente clica em criar uma nova automação. E aqui o Pipefy vai listar para a gente todos os gatilhos que temos, ou seja, aquela ação do Pipefy que vai desencadear uma automação, uma tarefa a ser realizada pelo próprio Pipefy por nós. E aqui no lado direito são as ações, o que o Pipefy pode fazer quando esse gatilho for acionado. E aí temos aqui 8 opções. A gente tem a primeira opção, é quando o card entrar em uma fase. Se eu selecionar aqui, ele vai perguntar qual pipe que é, por automático ele já coloca o pipe que a gente está mexendo agora, que é o funil de vendas, mas eu poderia trocar aqui e colocar outro pipe se eu quisesse. E aí ele vai perguntar qual que é a fase, ou seja, todo card que entrar nessa fase que eu selecionar aqui vai gerar uma automação que a gente vai conversar daqui a pouco quais são essas ações aqui de uma a uma, eu vou te explicar direitinho para você. Então basta você selecionar qual a fase aqui e o que vai acontecer que a automação já vai funcionar. Temos também, pelo mesmo princípio, temos aqui a possibilidade de, ao invés de quando entrar em uma fase, quando sair de uma fase, vai funcionar da mesma forma. Seleciona a fase, a diferença é que agora ele vai funcionar quando o card sair. Não importa para qual outra fase que ele foi. O que é importante é que ele saiu dessa fase aqui que você selecionou, a automação vai funcionar. Então tem cenários aí que você vai precisar usar uma, tem outras situações que você vai precisar utilizar a outra automação. Aí temos também aqui o gatilho de quando um campo for atualizado. Eu utilizo muito isso daqui como automação, eu posso colocar ali um gatilho mesmo perguntando se eu quero que a automação seja executada e um sim ali. Aí se a pessoa clicar no sim, a automação executa e funciona. E para funcionar, basta você selecionar qual que é o campo que você quer que seja o gatilho, né? Quando esse campo aqui for atualizado, for inserido um valor nele, alterado um valor nele, aí vai executar uma determinada automação. Temos também o gatilho de quando um card for criado. Basicamente, ele funciona igual quando o card entra numa fase. No caso aqui, todo card criado entra na primeira fase. Então, quando esse card for criado, a gente não precisa selecionar mais nada aqui, o simples fato dele ser criado já pode gerar uma nova automação. Pode mover o card, pode enviar algum e-mail, tem várias possibilidades aí. Outro também que é bem útil é uma atividade recorrente, ou seja, a gente pode gerar automações recorrentes aqui no Pipefy. Por exemplo, eu posso colocar uma automação a cada hora, todos os dias ou toda semana, e eu escolho quais os dias da semana que eu quero que essa ação seja executada, né? Ou quais dias do mês, né? Qual o dia do mês, se é dia 1º, dia 5, dia 10, que essa ação recorrente vai ser executada. E aí, selecionando o dia, você também vai ter que selecionar o horário aqui. Depois temos o gatilho de alerta. Dentro do Pipefy, a gente tem 3 tipos de alertas. Se você não sabe disso, é porque perdeu a aula número 4, mas basicamente a gente tem o alerta de atrasado, o alerta de expirado e o alerta de vencido. E aí, se qualquer um desses alertas aqui, você pode gerar uma automação. Então você tem essa possibilidade de automação também, e eu particularmente uso bastante. E aí temos essa automação aqui que é a menos utilizada, é a menos útil, quando um e-mail for recebido. Eu particularmente nunca uso esse tipo de automação, mas você pode fazer uma determinada automação de quando o e-mail for recebido em uma determinada fase, vai acontecer alguma coisa, às vezes avisar você que o e-mail chegou
código ali, às vezes automatizar ali o preenchimento de alguma informação, e aí você tem como fazer esse tipo de automação. E por último, temos essa opção aqui que tem a ver com aquilo que eu expliquei sobre card pai e card filho. Então a gente tem uma automação aqui que só funciona quando todos os cards filhos, que são os cards conectados ali com o card pai, eles forem movidos para uma determinada fase. Ou seja, você pode fazer um card principal, dentro dele pode ser criado vários outros 3, 4, 5 cards filhos, são tarefas menores ali, e aí você cria uma automação que quando todas essas tarefas menores, os cards filhos forem finalizados, aí o card pai vai acontecer alguma coisa com ele, ou ele vai ser movimentado, ou ele vai ser atualizado, ou informação ali. Então você tem como fazer esse tipo de automação também de cards conectados. Por isso que eu estava explicando sobre isso antes. Agora, vocês devem ter percebido que quando a gente está criando uma automação, a gente tem aqui uma opção de adicionar também condições, ou seja, regras condicionais à automação, para que ela seja executada com certo critério, não para qualquer um. Por exemplo, se eu colocar aqui que a automação quando entrar em uma fase, aí eu escolho uma fase aqui qualquer. Mas além disso, o card tem que entrar na fase e ele tem que obedecer um certo critério. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero que a etiqueta desse card seja quente. Ou seja, se ele não tiver com a etiqueta quente, mesmo que ele entre na fase 2, a automação não vai funcionar para ele. Só vai funcionar com os cards que entrarem na fase número 2 e tiverem a etiqueta quente. E aí eu posso escolher qualquer coisa aqui da lista para executar essa automação. Então a gente tem essas regras condicionais, eu havia comentado sobre elas na aula anterior, na aula número 9, sobre as condicionais em campo do Pipefy. Eu comentei que havia também uma condicional dentro das automações e basicamente é isso daqui. É a mesma lógica das condicionais em campo, mas nesse caso aqui ela vai funcionar quando você quiser que uma automação seja executada. Você pode colocar qualquer campo do Pipefy como um critério dessa condição para executar a sua automação, deixando as suas automações muito mais complexas e robustas. Mas eu tenho outra automação aqui bem simples para te mostrar. Se você acessar esse QR Code do Telegram ou do WhatsApp, você irá receber automaticamente novos conteúdos jurídicos e de mapeamento de processos para a sua empresa toda semana. Curtiu? Os links também estão na descrição. Agora que conhecemos todos os gatilhos de automação do Pipefy, podemos conhecer as ações, as tarefas ali, as reações que o Pipefy pode oferecer para a gente de automação de tarefas. Para isso, eu vou deixar selecionado aqui essa primeira opção de quando o card entrar em uma fase, que é a mais tranquila, e vamos agora explorar cada uma das opções que a gente tem aqui. A primeira de todas, e a mais comum, é envio de um template de e-mail. Quando você seleciona essa opção, ou seja, o gatilho que você selecionar vai enviar um e-mail automático para o seu colaborador, para você mesmo, para o seu cliente, para o seu lead, seja lá quem for o destinatário desse template de e-mail. Para isso, anteriormente, você tem que ter criado templates de e-mail, Se você não tiver criado, você vai ter que clicar aqui e criar um novo template de e-mail, que inclusive é o tema da próxima aula que você não pode perder. Então, você seleciona o template que você criou, e aí, quando a automação que foi engatilhada, vai ser enviado o e-mail do template que você selecionou para o seu destinatário. A segunda opção que temos é mover um card, ou seja, quando esse gatilho for disparado, a gente vai movimentar esse mesmo card para uma outra fase. E aí a gente pode escolher aqui qual outra fase. Por exemplo, quando um card entrar na fase número 2, ele vai automaticamente para a fase número 3. Isso não faria nenhum sentido, ter a fase 2 para jogar para 3 automaticamente, mas a gente pode colocar aqui, lembra, uma condicional, que quando entra na fase 2 e tiver com determinado etiqueta, ele vai automaticamente para 3, senão ele fica na 2 mesmo. Então, dá pra gente construir vários cenários aí dessa forma. Aproveitando, eu já vou falar aqui dessa outra automação, que é mover um card pai. É a mesma coisa do anterior, porém, ele vai mover o card pai, que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, quando o card que for o gatilho, o card que for entrar nessa fase 2 aqui, e ele estiver conectado com o card pai, então ele vai movimentar junto o card pai. Ou seja, lembrando que ele pode estar conectado com o card dentro do mesmo pipe de funil de vendas ou qualquer outro pipe que você tiver na sua organização. E aí você escolhe qual fase que esse card pai vai ser movimentado automaticamente quando o card filho entrar nessa fase número 2 aqui, por exemplo. A gente tem também aqui a reação de atualizar um campo. Então a gente pode fazer um campo atualizado, automaticamente atualiza outro. Entrou numa fase, automaticamente vai preencher uma determinada informação. Saiu de uma fase ou de uma forma recorrente, vai atualizar também um determinado campo. Porém, essa opção é um pouco mais complexa do que parece, porque ela dá pra gente duas opções. Ou a gente vai atualizar o card nesse mesmo pipe, ou seja, a gente vai atualizar um campo dentro do mesmo card que gerou o gatilho da automação, ou a gente pode atualizar um campo dentro de um card conectado ou uma database conectada a esse card. A gente também falou de conexão de database na aula número 7 de formulário inicial, e basicamente quando a gente tem um campo conectado, um card com o outro, a gente pode selecionar esse campo aqui e ele vai aparecer pra gente todos os campos que tem nesse card conectado. Então a gente pode atualizar os dados de um card conectado
conectado com base no que aconteceu com o card pai, né? A gente atualiza o card filho com base no que aconteceu com o card pai. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, atualizar esse campo aqui de aula, quando o card entrar aqui na fase número 2, vai atualizar esse campo aqui do card filho que está conectado. São várias essas possibilidades para a gente utilizar isso daqui, é muito útil. Temos também aqui duas automações de criar um novo card ou registro. Lembrando que o registro é da database, o card é no pipe. Então a gente pode criar um novo card com automação ou criar um novo cadastro, um novo registro na database, ou a gente pode fazer essas duas tarefas também com um card ou um registro conectado, ou seja, quando esse card for criado, ele já vai estar lá falando que ele está conectado com o card pai, que foi aquele que gerou a automação. Então a gente consegue fazer os dois ficarem conectados automaticamente após um ser criado, tanto a database quanto um card. A gente tem essas duas opções. E nos dois casos a gente vai precisar selecionar então qual pipe ou database que a gente vai estar conectado, que a gente vai criar o card ou criar essa automação, e a gente vai precisar preencher os dados desse card. Como que ele vai ser criado sem dados, né? Ele precisa ter dados para ser criado. E aí a gente pode tanto preencher esses dados aqui de forma manual, ou a gente pode puxar uma informação do card pai, né? O card que engatilhou essa automação. Então a gente puxa aqui informações dele e joga para esse campo do card que vai ser criado. E a gente vai preenchendo tudo isso daqui, pelo menos os campos obrigatórios, e depois a gente salva a automação. O mesmo vale para o criar card ou registro conectado. Basta selecionar o pipe, preencher o formulário inicial dele, ou com informações fixas, ou com informações de campo dinâmico do card de origem, e aí você vai conseguir criar essa automação. Porém, sinceramente, eu não sou muito fã de utilizar essas automações aqui. Eu tenho uma dica especial para substituir essa automação aqui com vantagens, e eu vou te explicar daqui a pouco quando eu estiver falando sobre outras automações escondidas no Pipefy. Mas agora podemos finalmente falar das novas automações que o Pipefy liberou recentemente, acabou de sair do forno. Vocês perceberam que aqui no finalzinho temos 3 automações, uma tá com uma etiquetazinha aqui de new, de novo, e 2 com etiqueta de beta. Eu vou começar falando sobre essa automação de distribuição de responsáveis, que eu já havia comentado inclusive na aula número 6. Primeiramente, o que ela faz? Ela vai pegar um card, toda vez que acontecer alguma coisa, geralmente quando um card for criado, quando o card entrar numa fase, quando um campo for atualizado, ele vai atribuir um responsável automaticamente para esse card, para que o card não fique nunca sem um responsável dele. E para isso a gente tem 2 formas de fazer essa distribuição. Ou a gente coloca de forma uma distribuição uniforme, ou a gente coloca uma distribuição aleatória. Aleatória significa que ele pode mandar 1 para o fulano, 2 para o ciclano, 1 para o beltrano, de forma totalmente aleatória. Já no uniforme, que é esse round robin, é uma distribuição uniforme, então vai exatamente a mesma quantidade para cada um, e vai se repetindo para todo mundo ficar sempre com a mesma quantidade de cards atribuídos a ele. E aí, qualquer uma das 2 opções que você selecionar, você vai precisar selecionar então um campo de responsável. Tem que ter um campo ali para você selecionar quem que é esse responsável. Ele vai basicamente fazer a função daquela automação de atualização de campo. A gente pode fazer uma atualização dessa forma, porém, quando a gente faz a atualização de campo, simplesmente a gente seleciona uma pessoa fixa para ser o responsável ali, e não tem como fazer essa variação de responsáveis igual a gente tem aqui agora. Então, com essa distribuição de responsáveis, a gente seleciona um campo de responsável, e aí basta selecionar quais são as pessoas do seu pipe, os usuários da sua organização, que vão fazer essa rotação de responsabilidade aqui. Então, você pode selecionar, por exemplo, 2 usuários seus, né, pelo menos 2, e aí o Pipefy vai distribuir automaticamente um para cada um de forma uniforme ou de forma aleatória. E agora vamos falar dessas 2 automações beta aqui. Vocês podem ver que aqui nessa automação de HTTP, o que ela faz? Ela vai conectar o seu Pipefy com alguma ferramenta externa do Pipefy. Aqui, para você fazer essa automação funcionar, você vai precisar de um pouco mais de conhecimento, de código, de HTTP, né, para poder conseguir jogar as informações do Pipefy para o endereço correto e fazer essa automação funcionar da forma correta. É um pouco mais complexo, nem vale a pena a gente perder tempo tentando mexer aqui e ensinar isso daqui, porque eu vou te dar opções muito melhores daqui a pouco. Agora, falando dessa última automação aqui, é uma que estava todo mundo querendo, eu estava esperando muito por ela para ser liberada logo. Facilita muito a nossa vida em várias situações que envolve moeda financeira e contagem ali de elementos, de unidades, etc. Então a gente tem agora aqui uma automação de fórmula. A gente pode pegar campos de valores, somar eles, subtrair, multiplicar, dividir. A lógica é igual de um Excel, que você faz uma fórmula ali matemática no Excel. Basta você selecionar aqui, você tem as opções de soma, de média, mínimo, máximo, multiplicar, dividir, subtrair. E aí você joga essas funções aqui, seleciona os campos que você quer, você vai montando esse campo aqui, vezes esse campo aqui, mais esse campo aqui, menos esse campo aqui. E você vai montando essa fórmula como se cada campo fosse uma célula do seu Excel. É bem tranquilo. E aí, para que isso funcione, basta você selecionar um campo de destino. Ou seja, se você está somando valores, você vai precisar de um campo com o valor total, com o resultado dessa soma, dessa fórmula que você vai construir. Se você curtiu essas novidades, não esqueça de deixar um gostei aqui no vídeo e aproveita para comentar qual outra automação você acha que o Pipefy deveria ter. Agora, conforme prometido, eu vou te ensinar 2 formas de fazer automações
no Pipefy de forma escondida que não gasta Automation Jobs. O que é Automation Jobs? São a quantidade de vezes que essas automações são executadas dentro do mês. E isso é importante porque dentro do plano gratuito e dos planos pagos a gente tem limites de automações, quantas que você pode fazer por mês. Não é ilimitado assim. E eu vou te explicar um pouco melhor daqui a pouco quando a gente estiver falando realmente desses limites de plano. Mas por agora eu vou te ensinar as duas formas da gente fazer automações que não entram nessa lista de Automation Jobs. A primeira delas é a automação de responsáveis por fase. Se você clicar aqui nas configurações da fase e vir em opções avançadas, você vai ter a possibilidade de adicionar um responsável fixo ou até mais de um responsável fixo por essa fase. Então todo card que entrar nessa fase vai ser automaticamente atribuído como responsável por esse card que entrou nessa fase. Então você não precisa criar uma automação falando lá, quando o card entrar nessa fase, vai atualizar o campo de responsável, colocando essa pessoa aqui como responsável do card. Você não precisa criar essa automação. Você já pode fazer isso de forma automática aqui na fase. A diferença é que aqui você vai ter um responsável fixo. Todos os cards que entrarem nessa fase vai ser o mesmo responsável. Você não tem como fazer aquela distribuição que eu ensinei agora há pouco. E outra diferença é que você não precisa ter um campo de responsável na fase ou em qualquer outro lugar para que essa automação funcione. Ela atribui você como responsável ali da fase e pronto, acabou. E a segunda forma de você automatizar a sua tarefa para você não ter que fazer de uma forma repetitiva é dentro do campo de conexão de pipe e conexão de database. Ao invés de você fazer aquela automação que eu expliquei para você que é possível fazer, que quando chegar numa fase, quando sair de uma fase, ele vai criar um novo card, ele vai criar um novo registro na sua database. Ao invés disso, a gente pode fazer aqui um campo de conexão de pipe e conexão de database com auto-preenchimento. Isso significa o quê? Que você vai criar um novo card, que você vai criar um novo registro, como se fosse preencher tudo manualmente, porém o próprio Pipefy vai preencher para você os dados, você só vai conferir eles e salvar. É como se você estivesse criando o card manualmente, mas tem uma automação te ajudando ali a preencher tudo. Para configurar isso, a gente vem aqui em editar esse campo de conexão de pipe ou de database, a gente vem aqui nas opções avançadas, e a gente ativa essa última opção aqui, ó, preencher automaticamente os campos, e aí quando a gente ativar isso daqui, basta que a gente puxe ou preencha aqui, igual eu expliquei lá, a gente vai preenchendo aqui de forma manual, ou coloca um valor fixo ou coloca um valor dinâmico, e aí nesse valor dinâmico a gente pode puxar os dados do card ou de origem, né, o card que está engatilhando essa automação, ele vai puxando os dados para cá e a gente já consegue então preencher tudo automaticamente, vai preenchendo aqui todos os campos. Quando você clicar para criar esse novo card ou esse novo registro, já vai estar tudo preenchido com os dados anteriores e aí basta você salvar que vai ser automático. É a mesma coisa de você criar aquela automação, porém dessa forma que você tem algumas vantagens. Primeiro, que não conta Automation Jobs para você fazer dessa forma. Outra coisa também, você pode conferir os dados antes de salvar, então você tem essa possibilidade de ver se realmente está tudo preenchido, ao invés de só mandar a automação fazer e depois é que você vai ver que foi preenchido errado, porque o campo de origem estava errado. E além disso, você gera uma conexão verdadeira entre um card com o outro. Você tem ali um histórico de conexão, vai ficar no histórico ali de conexão do próprio card de destino, do registro na database lá de destino. Você vai ter ali falando que esse card está conectado ao card X, que é o card de origem seu. Então são essas três vantagens aqui que você tem ao utilizar essa forma de automação, ao invés de automatizar a criação de um card automático, de um registro automático, direto lá pelo painel de criação de automações. Agora vamos falar sobre as automações externas, como que você faz para conectar o seu Pipefy com outras ferramentas que você utiliza hoje fora do Pipefy para automatizar trabalhos para você. Eu indico duas ferramentas aqui principais, existem outras, mas essas são as duas que eu costumo utilizar. A primeira se chama Pluga e a outra se chama Zapier. Vou mostrar aqui para vocês. Essa ferramenta é o Pluga. Você pode realmente fazer essa conexão da API do Pipefy com a API do seu outro sistema. E quando você pesquisa aqui pelo Pipefy, ele te oferece ferramentas que você pode conectar com o Pipefy. Você pode conectar com o seu Excel, Google Sheets, Google Contatos, com Conta Azul para gerenciar o seu financeiro, Asas, PayPal, Stripe, tudo ferramentas aqui de cunho financeiro. Enfim, são muitas ferramentas, não tem como falar de todas aqui. E basicamente ele oferece várias integrações automáticas para você de forma gratuita. Por exemplo, eu selecionei aqui o Asas, você vai ver que ele possui automações gratuitas que você pode criar conectando o Pipefy com o Asas para gerar cobranças automáticas toda vez que um card entrar numa fase, sair de uma fase, for finalizado, for criado. Ou você também tem algumas automações que são premium, aí você tem que pagar a ferramenta para você conseguir utilizar essas outras automações aqui premium. Mas o valor da ferramenta é bem baratinho, tá? Eles cobram aqui, ó, no plano mensal, R$ 79, praticamente R$ 80 aqui. Você pode criar 6 automações e com 1000 eventos aqui por mês, ou então ter mais automações aqui pegando esse plano Pro aqui. A outra ferramenta que temos é o Zapier. Com o Zapier também a gente pode fazer várias automações aqui. Eu contei, deu um total de 144 ferramentas diferentes que a gente pode conectar com o Pipefy. Ou seja, o Zapier ele dá mais opções pra gente, porém o Pluga eu acho muito mais fácil de conectar e é mais barato também. Hoje o Zapier está cobrando aqui a versão mais barata, mensal,
Tá cobrando R$ 149 aí, né? O plano mais barato deles, o Pluga é praticamente metade disso aí no plano mensal. Então a dica que eu dou é que se não tiver a ferramenta que você precisa no Pluga, depois você vem e verifica no Zapier se tem. E o Zapier também tem a opção gratuita, então você pode fazer algumas automações aqui na versão gratuita. Ele te dá aqui 100 tasks, né? São 100 automações por mês na versão gratuita, e aí se você precisar de mais, você assina o Starter aqui. Porém, mesmo sendo automações externas, ele tem um certo limite, e a gente vai falar sobre esses limites aqui também, a respeito dessas automações externas e internas do Pipefy. E outra coisa muito limitada também é o número de vagas para minha consultoria. Então, se você quer minha ajuda para mapear, otimizar e automatizar os seus processos no Pipefy, é só acessar o QR Code ou link na descrição e marcar a nossa primeira reunião. Agora sim, para encerrar, vamos falar sobre os limites do Pipefy a respeito das automações, né? Infelizmente, não é tudo 100% ilimitado. Então, a gente tem dentro dos planos gratuito e os planos pagos, que é o Business e o Enterprise do Pipefy, a gente tem certas limitações. Basicamente, no plano gratuito, você pode fazer 15 automações apenas. E quando eu falo automações, são automation jobs. Ou seja, mesmo que você tenha criado apenas uma automação, se ela for executada 15 vezes, você já extrapolou, já chegou no limite do plano gratuito. Mas além dessas 15 automações internas do Pipefy, a gente também tem as automações externas que eu comentei. Quando a gente utiliza automações externas, o Pipefy considera isso como uma chamada de API. Porque essas automações elas funcionam com a API do Pipefy, conectando com a API da outra ferramenta através da ferramenta do Pluga e do Zapier. Então o Pluga e o Zapier são intermediadores, eles conectam as APIs das duas ferramentas, o Pipefy e a outra que você quer, para fazer essa automação funcionar. Então toda vez que os dados saem do Pipefy e vai para o Pluga ou para o Zapier, você está gastando uma chamada de API. Vocês podem conferir aqui até no site oficial do Pipefy, porque ele fala exatamente isso, ó, 15 automações e 20 chamadas de API. Já nos planos pagos do Pipefy, a gente tem o plano de 300 automações internas com 500 chamadas de API e o plano mais caro de 2.000 automações internas e 10.000 chamadas de API. Por que as chamadas de API são sempre maiores do que as automações internas? Porque quem está fazendo o trabalho todo é o Pluga, é o Zapier, é outra ferramenta que está fazendo toda a automação funcionar. O Pipefy só está disponibilizando que os dados saiam do Pipefy e vá para essa nova ferramenta. Então é menos trabalho para o Pipefy deixar essas automações externas do que de forma interna. Mas sabe o que mais é gratuito? Assistir a próxima aula sobre e-mails do Pipefy antes dela sair no YouTube. Saber o cronograma com todas as próximas aulas do canal, baixar os materiais complementares e o nosso aplicativo exclusivo. Basta você se tornar membro gratuitamente no site acessando o QR Code ou o link na descrição. Mais uma aula concluída. Espero ter te ajudado a automatizar os seus processos, a entender como que funcionam as automações do Pipefy. Todos os links úteis estão sempre na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te espero na próxima aula.